mais uma orientação. E desse momento que nós temos aqui da família, eu não abro mão do culto. A família é uma das áreas mais importantes que nós temos. É bem provável que se na sua casa, na sua família estiver mal, as outras áreas também, elas vão mal. É bem provável que se o seu casamento não estiver bem, isso vai interferir também nas outras áreas da sua vida. Isso vai interferir também nas outras partes. Isso interfere no seu trabalho, pode interferir na sua vida com Deus. Família é uma base a qual todos nós necessitamos. Como eu sempre digo, é perfeita? Não. A sua esposa é perfeita? Não. O seu marido é? Não. Os seus filhos? Não. A Bíblia ela não mostra a família perfeita. Pelo contrário. Geralmente, dentro das famílias, a Bíblia ela vai relatar muitos problemas que viviam. Muitos problemas que aconteciam e acontecem até hoje. Porque a Bíblia é o livro da verdade. Ela não esconde. Ela não oculta, pelo contrário, ela revela. A sua família também não será perfeita. Vai ter defeitos e muitos, como a minha tem, como a de todos tem. Como a dos obreiros, como a dos ministros de louvor, também tem defeitos, tem problemas. Mas é uma área que nós devemos tentar achar o equilíbrio, achar o ponto correto. E eu queria falar hoje sobre as nossas atitudes. É bem provável que você conheça pessoas que elas não retraem aquilo que pensam. Pelo contrário. É bem provável que você conheça pessoa que, da mesma proporção que ela ouviu, ela vai falar. É aquele papum. Falou, ouviu. Tem pessoas que não pensam antes de falar. Ela é movida pelas emoções. Ela não leva desaforo para casa. Talvez você está dizendo, pastor, essa pessoa sou eu. Em contrapartida, você também deve conhecer pessoas que quando é para falar, ela se cala. Quando tem que agir, ela se retrai. Tem pessoas que devem tomar atitudes e não tomam. E eu quero falar a respeito disso nessa noite. Que tanto a sua ação como também a sua omissão, elas terão consequências. Tanto a sua ação como a sua omissão, ambas vão ter consequências. A questão é, será que nós estamos preparados e prontos para as consequências das nossas ações, como também para as consequências das nossas omissões? E o porquê eu falo isso? Quantas famílias não enfrentam problemas exatamente por palavras mal colocadas? Por pessoas em um momento de raiva, de ira, falar aquilo que não deveria falar. E aquilo dali trazem consequências até hoje. Aquilo dali criaram feridas que ainda não cicatrizaram. Aquelas palavras machucaram muito mais do que um tapa, por exemplo. Quantos lares não se encontram assim? Mulheres que guardam palavras que o marido um dia disse para elas, falaram para elas. Em uma briga, em um desentendimento, um feriu o outro. Um machucou o outro. Exatamente por isso, por agir na hora errada, falar na hora errada. Em contrapartida também, quantos lares não estão sendo destruídos da mesma forma? Pela omissão, pela falta de atitude, pela falta de carinho, pela falta de respeito, pela falta de amor, por falta de expressar um para o outro o quanto se gostam, o quanto se amam.
relacionamentos caindo em mesmice, casamentos frios, lares frios. Não se tem amor, não se tem comunhão. E a pergunta é: nós estamos prontos para desfrutar dessas consequências, tanto da minha atitude, como também da minha omissão ou a minha falta de atitude? Porque ambas vão trazer. Isso pode ser bom ou ruim. Será que eu e você estamos prontos? Eu vou te dar um exemplo. A igreja, nem eu e nem a palavra somos a favor de divórcio. Mas eu tenho que confessar a você que eu não concordo em um casamento abusivo a qual a mulher passa por agressões. Eu não posso concordar com isso. E quantas mulheres até não perderam a vida aproveitando que estamos no mês da mulher? Quantas mulheres não perderam a vida por não tomar uma decisão correta? Por passarem por agressão e se calarem? Quantas mulheres não perderam a vida acreditando ele vai mudar? Ele vai mudar e não mudou. Tivemos alguns relatos aí, acho que se eu não me engano foi no mês passado, não sei se era vereador, acabou matando os filhos e depois se matou porque descobriu uma traição. Quantas mulheres não perderam a vida exatamente por causa disso? Pastor, e o que o senhor orienta? Sendo muito sincero, termine. Saia desse relacionamento. Denuncie. Para que ele seja preso. Esse era o meu desejo. Mas por falta de uma atitude, pessoas perdem vidas. Famílias. Em contrapartida também, quando nós tomamos atitudes sem pensar, é a mesma coisa. Eu estava conversando com uma pessoa essa semana mesmo. E ela não estava murmurando, ela não estava reclamando, mas ela estava relatando um fato. Ela é mais velha do que eu, mas ela estava relatando que aqui, na juventude dela, ela teve uma oportunidade de um emprego, de um trabalho, que na época era entrar para a polícia civil. E o sonho dessa pessoa sempre foi ser militar. E ela teve essa oportunidade e a mãe disse assim: olha, se você entrar, você esquece que é meu filho. E essa pessoa, então, ela não entra para não desapontar a mãe. E ela estava relatando que, de uma certa forma, ela tem um certo arrependimento. Porque ela diz: caraca, sempre foi o sonho da minha vida, a profissão que eu sempre desejei. E hoje eu já não consigo mais, hoje precisa de faculdade, hoje se torna muito mais difícil. E pela falta de atitude dela, ela não conseguiu realizar um dos seus sonhos, que era seguir uma carreira militar. Ah, pastor, mas ele também poderia hoje nem estar vivo, poderia estar morto, sim. Mas a verdade é que nunca iremos saber. Um dos sonhos dessa pessoa, dos sonhos dela, ela não conseguiu realizar. E assim também, muitos dos nossos sonhos nós não realizamos exatamente por isso. Por uma falta de atitude. Inclusive, talvez na sua família. Em contrapartida, uma atitude sem pensar também pode destruir muitos sonhos. Uma atitude sem pensar pode destruir famílias, lares e tantas outras coisas. E seria o ideal que eu e você encontrássemos o equilíbrio nisso. Saber o momento certo de agir, também saber o momento certo de nos calar, ou de esperar um pouco mais.
Tem coisas que nós fazemos, nós temos razão, mas acabamos fazendo no momento errado. Tomamos atitudes em momentos errados. Então o ideal é que eu e você consiga achar o equilíbrio entre essas duas coisas. Eu gostaria de ler algo para você. Agora, para quem é muito impulsivo, ele vai dizer assim: a impulsividade pode até trazer um alívio imediato ou instantâneo, mas ela quase sempre vai cobrar um preço muito caro depois. Isso é verdade. Falar sem pensar, ou agir sem pensar, ou tomar qualquer decisão no auge das nossas emoções, seja alegria, tristeza ou estresse. Tomar qualquer decisão no auge das nossas emoções vai nos trazer consequências que podem ser muito caras. Uma palavra dita sem pensar, uma decisão tomada no calor da emoção, ou uma atitude precipitada, podem gerar arrependimentos, conflitos e consequências difíceis de reverter. Já parou para pensar nisso? E quantas? E talvez você está aqui hoje e carrega um arrependimento de uma atitude ou de uma omissão até hoje. Talvez você carrega uma culpa, um arrependimento. Eu posso te dizer que você não consegue mudar aquilo que já foi feito, aquilo que já foi falado. Eu e você não conseguimos mudar o passado, mas nós podemos mudar o futuro, podemos agir diferente daqui para frente. Automaticamente também, quando tomamos atitudes diferentes, posturas diferentes, teremos resultados diferentes. Viver no impulso é como dirigir em alta velocidade e sem freio. No começo parece emocionante e prazeroso, mas logo se torna perigoso. E um erro pode custar muito caro. Agir por impulsos é exatamente dessa forma, como dirigir um veículo em alta velocidade, só que sem freio. No início é maravilhoso você acelerar, você extravasar. Mas e depois? Será que tem como reverter? Será que tem como parar? Ou será que tem como consertar aquilo que já foi feito? E a Bíblia ela vai trazer alguns versículos que nos ensinam nisso. E um deles é Provérbios, capítulo 19, versículo 2. Que vai dizer: agir sem pensar não é bom. Quem se apressa erra o caminho. Agir sem pensar não é bom. Quem se apressa acaba errando o caminho. Não é bom proceder sem refletir. E peca quem é precipitado. Quem age por impulsos, acontece isso. Em Provérbios ainda 16, 23, vai dizer assim: o homem sábio pensa antes de falar. Por isso que ele diz convence mais. Talvez na sua tradução esteja dessa forma. O coração do sábio é mestre de sua boca e aumenta a persuasão nos seus lábios. Mulher, quantas vezes você já tentou mudar o seu marido brigando com ele? E talvez você não conseguiu. Homem, quantas vezes você não já tentou mudar as atitudes que a sua mulher ou que os seus filhos, enfim, a maneira que eles agem, falando sem pensar, tomando atitude sem pensar. E ele está dizendo que quando nós pensamos,
nós temos mais facilidades de convencer a outra pessoa. Isso não sou eu que estou falando, mas é a própria Bíblia. O coração do sábio é mestre de sua boca e aumenta a persuasão nos seus lábios. Em qualquer situação, nós devemos agir com sabedoria, sendo guiado por Deus. Em Colossenses 3,17, vai dizer assim: tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façamos-nos em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graça a Deus Pai. Tudo. E muitas vezes nós pensamos que tudo o que fizermos é apenas na igreja, é apenas no que se diz a obra. E eu quero dizer que a sua família, ela também pertence à obra de Deus. As nossas ações, as nossas boas ações, vou dizer assim, elas não devem se limitar apenas no âmbito espiritual ou aqui no âmbito a qual nós congregamos. As nossas ações, as nossas boas ações não devem ser assim, apenas se limitar a esse espaço. Mas a sua família também é a sua primeira igreja. Lá você é o pastor, ainda que você seja uma mulher. Lá na nossa família, nós somos os pastores da nossa casa. Você é o pastor do seu casamento. E eu costumo dizer que é bem provável. Nós temos que nos lembrar que não é 100%. Mas talvez se a família está se acabando, nós temos culpa nisso. Vai ter exceções. Não são todos. Vai ter exceções. Mas se estamos enfrentando um problema, é bem provável que nós temos culpa nisso. E ainda que eu e você não tenhamos culpa, é nosso dever consertar o problema. Resolvê-lo. A maneira que você trata o seu marido, sua esposa, seu filho, vai dizer muito sobre eu e você. Sobre o Deus que nós servimos. E tudo que fizerdes, sejam em palavras, naquilo que nós falamos, sejam em ações, naquilo que nós fazemos, nas atitudes que nós tomamos, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Como você corrige alguém da sua família? Você está fazendo isso em nome de Cristo? Quando nós exortamos, quando vamos orientar, estamos fazendo isso em nome de Cristo? Cristo está sendo glorificado? A questão é, quando eu e você também somos corrigidos e exortados, aceitamos a correção em nome de Cristo? Também tem isso. A omissão também, ela vai trazer consequência. A Bíblia vai dizer em Eclesiastes, capítulo 11, verso 4. Quem fica observando o vento não plantará, e quem fica olhando para as nuvens não colherá. Quem fica observando o vento nunca semeará ou não plantará. E quem olha para as nuvens nunca colherá ou cegará. E o que isso quer dizer, pastor? Que aquele que fica aí esperando, que não toma uma atitude também, nunca vai ter o resultado que espera. Ou seja, se eu me torno uma pessoa omissa, eu tenho que aceitar o que vier. Qualquer coisa tá bom. Qualquer coisa eu me alegro. Quem é omisso tem que estar sujeito a isso, ou vai ter que aceitar o resultado que vier. Em Tiago, capítulo 1, verso 19, Tiago ele vai nos orientar assim: meus amados irmãos, tenham isto em mente,
Sejam prontos para ouvir, tardio para falar e tardio para irar-se. Tiago está nos orientando isso. Que nós devemos nos lembrar sempre disso. Que devemos estar prontos para ouvir. Marido, você que tem a sua esposa, esteja pronto para ouvir, ainda que a sua esposa fale muito. Ainda que ela reclame, esteja pronto para ouvir. Tardio para falar e tardios para irar-se. Tiago está dizendo que devemos ser tardios para falar. O que ele está dizendo? Que devemos nos calar? Não, mas que devemos pensar antes de falar. E devemos ser tardio em se irar. Porque nós bem sabemos que a ira, na ira nós cometemos erros e falhas a qual não agradamos a Deus. Mais uma vez, o que eu oriento com isso? Que nós possamos encontrar o equilíbrio. Que Deus ele possa nos dar discernimento para saber o momento certo de agir, o momento correto de falar, o momento devido em nos calarmos também. Eu fico observando o Senhor Jesus quando leva uma mulher que foi pega em flagrante adultério na presença dele. E ali os fariseus começam a indagar. Olha, a lei nos manda matá-la. E ali Cristo ele permanece quieto por alguns instantes. E os homens continuam insistindo. E aí, o que você diz? E Cristo, muito sábio, ele vai dizer: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. E a Bíblia vai nos relatar que todos aqueles acusadores começam a soltar as suas pedras, começando pelos mais velhos. E cada um começa a ir embora. Aqueles homens entenderam que da mesma forma que eles estavam condenando, ou da mesma forma que aquela mulher era errada, eles também eram errados. As palavras que Jesus dissesse ali poderiam matar, tirar uma vida, ou poderia salvar como salvou. As suas palavras também são dessa forma. Podem destruir, tem poder para destruir, como também tem poder para edificar e salvar. Então, que eu e você possamos ter sabedoria. Se você estiver com a sua família, eu gostaria de orar por ela. Se coloque de pé, se possível for, dê as mãos aos seus familiares. Se você estiver sozinho, pegue o que represente a sua família, a chave, uma peça de roupa. Pegue o seu telefone com uma foto da sua família aí. Vamos orar, vamos pedir a Deus pela nossa casa, pela nossa família. Se você trouxe o amarradinho, hoje é o último domingo do amarradinho. Nós passamos o mês de fevereiro todo intercedendo, clamando, pedindo. E se você tiver com o amarradinho aí, entregue nas mãos dos obreiros, que eu gostaria de estar orando daqui do altar pela sua casa e pela sua família. Querido Deus e amado Pai, antes de orar pela nossa casa, pela nossa família, Senhor, eu gostaria de pedir por cada um de nós. Senhor, é bem nítido que muitas vezes nós agimos no calor da emoção. E eu também bem sei disso, que muitas vezes, quando devemos agir, acabamos nos omitindo. Senhor, eu quero pedir discernimento e sabedoria. Eu quero pedir, ó Pai, que o Senhor nos dê entendimento para saber o momento correto de agir, para saber o momento correto de falar. Senhor, pois eu bem sei que tanto a minha atitude no calor da emoção, como também a minha omissão, elas podem trazer consequências graves. Senhor, então, se algum dia nós agimos de uma maneira errada, de uma forma a qual não te agrada, Senhor, nos perdoe, nos mostre e nos ensine como devemos agir ou o que devemos fazer. Senhor, nos mostre, abra os nossos olhos. Em o nome do Senhor Jesus, é isso o que eu te peço. Nessa noite você pode também orar e pedir pela sua casa, pela sua família.
Você pode apresentar a sua família nas mãos de Deus, em o nome de Jesus. Novos sonhos, novas realizações esperam por ti. Novos planos, novas conquistas esperam por nós. O olho não viu, ouvidos não ouviu o que Deus preparou para nós. O que Deus preparou para nós. Família, pode sonhar. Mãe, seu filho vai voltar. Pai, da mesa o pão não vai faltar. Não vai faltar. Promessas se cumprirão. Bênçãos te seguirão. E o que passou, passou. O novo de Deus chegou. O novo de Deus. O novo de Deus chegou. Senhor, em nome de Jesus, daqui do teu altar, Senhor, eu quero clamar e pedir pela tua igreja, pelo teu povo. Senhor, em nome do Senhor Jesus, eu levanto aqui cada nome que está anotado. Senhor, nós passamos o mês todo clamando, pedindo pela nossa casa, pela nossa família. Aqui tem nome, Senhor, de pessoas amadas, pessoas queridas. Senhor, que desde já tu possas visitar cada pessoa que se encontra com o nome aqui. Que o Senhor possa visitar cada familiar, cada ente querido. Ó Deus, em nome de Jesus, visita os leitos dos hospitais e manifesta a cura. Visita o presídio. Visita, Senhor, os becos, vielas, as sarjetas. Visita, Senhor, o centro de recuperação e liberta. Em o nome do Senhor Jesus, mostra que o Senhor é Deus. Então abençoe a nossa casa, a nossa família. Em o nome de Jesus nós te pedimos e clamamos. Em o nome de Jesus, ó Pai, nós cremos e confiamos no teu poder, que o Senhor pode fazer infinitamente mais do que pedimos e imaginamos. Ó Senhor, honra a nossa casa, restaura, edifica, transforma. Meu Deus, venha restituir aquilo que foi roubado. Restitua a paz, a alegria, o amor. Restitua, Senhor, na nossa família. Que a nossa família venha ser um projeto a qual o Senhor edificou e construiu. Venha ser um projeto perfeito, Senhor. Em o nome do Senhor Jesus, e isso, ore e clame pela sua família. Promessas, as promessas de Deus, elas irão se cumprirão. E as bênçãos daqui do teu altar, Senhor, eu ministro a bênção. Que seja a sua casa abençoada, os seus filhos. Que seja o seu casamento, a sua família abençoada por Deus, em nome de Jesus. Chegou o novo de Deus, chegou.
de Deus chegou. E em tuas mãos, Senhor, nós entregamos a nossa família. E desde já te agradecemos em nome de Jesus. Amém? E graças a Deus. Você pode voltar para o seu